Vamos lá. Nossa EBD vai começar sempre às 10 horas da manhã. Quem dera, né? 9 horas da manhã. E você pode acompanhar aqui online com a gente. Hoje você vai precisar me ajudar aí para ver se está tudo certo, se o som tá batendo. Eu acho que tá batendo o som aqui. Tô olhando aqui, tá dando tudo certo. Não sei quem tá ao vivo, se você estiver aí, você diz qual é seu nome, fala de onde você é, que você tá acordado e nós vamos começar a nossa EBD. Qualquer coisa você me avisa aí no chat. A gente vai terminar a EBD 10 horas, saindo daqui tem que correr para fazer a live do culto lá na igreja, beleza? Então, se você tá aí, você me responde e vai me ajudando aí se tá certinho o áudio, todas as coisas aí. Show de bola? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer para começar hoje é orando. Então, orar. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã, por estarmos aqui na tua casa, falando com o Senhor, estudando sobre a palavra, estudando sobre o que o Senhor tem para nós. Eu oro para que o Senhor possa abrir os nossos olhos essa manhã, abrir o nosso entendimento, possamos ver quem Tu és, possamos ser tocados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então é o seguinte, por acaso você vê eu falando com alguém aqui quando alguém entrar, porque eu tô ao vivo aqui. Aí, seu Emilson tá chegando aí. Chega aí, seu Emilson, fica à vontade. E a câmera tá aí, você pode passar por trás, tá tudo tranquilo. Se quiser passar na frente, pode passar também. Seu Emilson tá aqui me ajudando aqui. Seguinte, nós vamos falar sobre conexão com Deus. Pode vir, seu Emilson, passa aqui. Dá um tchauzinho pra galera aí, ó. Seu Emilson veio pegar a caixa. Tá tudo ligado aí, seu Emilson. Eu acho que tem que desligar. Vamos falar sobre quando o nosso coração está conectado com o coração de Deus. Beleza? Para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 28. Vou abrir aqui Gênesis 1, 28, para que a gente possa ler esse primeiro versículo. Gênesis 1, 28 diz assim: E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. O que acontece aqui? Eu estou falando desde nessa série de mensagens que a gente está estudando às sextas-feiras, não sei se você está por dentro, se você está ligado, você precisa estar ligado aqui no culto na sexta, mas a gente está falando aqui no culto da sexta sobre o propósito eterno de Deus. Que o propósito eterno de Deus, ele tem a ver com a gente ser uma família de Deus. Deus, ele tem a intenção de criar uma família. Eu disse para vocês que o propósito eterno de Deus não tem a ver com Deus levar-nos para o céu, de Jesus vir somente nos salvar, mas a salvação, né, a entrega de Jesus tem a ver, faz parte do propósito eterno de Deus, que é ter uma família. E o plano original de Deus começa ali para o homem, ali no jardim, e ele tem um plano para que as coisas possam ser do jeito que ele desejou. Então, ele fala aqui no versículo 1, 28, que a gente disse, né, que Deus, ele concede a Adão e a Eva uma liderança sobre a sua criação. Então, para que tudo convergisse para aquilo que Deus espera e aquilo que Deus quer, que tenha uma família, foi dado ao homem um domínio sobre a terra. O governo e a liderança foi posta nas mãos dos homens. Então, o propósito principal para a criação de Deus, ou para a sua criação, era proporcionar para Deus uma família e para a noiva um noivo, o seu filho. Então, um dos principais condutores dessa atividade tem sido preparar uma noiva para que se encontre com o seu filho. Então, Deus, ele tem aqui duas coisas nesse propósito. O primeiro é ter uma família, que é o propósito dele, e ter uma noiva para o filho dele, que é Jesus.
E quando você vê ao longo da história, você lê aí as escrituras, você vai perceber que Deus ele tem se empenhado em preparar uma noiva para o seu filho Jesus, para que assim ele possa assim ter uma família. Então, vamos falar hoje sobre a noiva e sobre Jesus sendo noivo, fazendo parte desse plano do processo, do propósito eterno de Deus. Então, quando você olha aí, você vai perceber que a herança que Deus prometeu para o seu filho é uma noiva. É um povo que pertence ao noivo. Então você pega aí Salmos capítulo 2, versículo 8, vamos ler Salmos 2:8. E Salmo 2:8 tem uma passagem que erradamente a gente fala na igreja. Salmos 2:8 é o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui, vou abrir bastante versículo hoje. Salmos 2:8, abre aí. Salmos capítulo 2, versículo 8, diz assim, ó. Pede-me e eu te darei as nações como herança ou por herança, as extremidades da terra por tua possessão. É muito comum em encontros de avivamento, principalmente encontros missionários. A gente fala assim, pede-me e eu te darei as nações como herança ou por herança. E a gente pega essa promessa como se essa promessa fosse para nós, ou essa promessa fosse para a igreja, e alguém lá na frente pega o microfone e fala assim, vamos orar, Deus vai nos dar o Brasil. Ele disse, pede-me e eu te darei as nações como herança. Deus vai nos dar o Brasil, em nome de Jesus. O Brasil é nosso e vai dar tudo certo. Deus vai nos dar o Brasil. Quando, na verdade, meu irmão, esse versículo não tem nada a ver com Deus nos dar o Brasil. Esse versículo não... Desculpa. Esse versículo não tem nada a ver com Deus nos dar a nação. Esse versículo tem a ver com Deus dar a Jesus as nações como herança. As nações foram prometidas, essa herança é prometida a Jesus, não a nós. Então, Salmos 2:8 diz, pede-me e eu te darei as nações ou os gentios. Por quê? Porque acreditava-se, né, que até ali, pelo menos no início, que Deus tinha um plano somente para o povo de Israel, mas o plano de Deus é para toda a terra. Então diz, pede-me e eu te darei as nações como herança e os fins da terra como tua possessão. Deuteronômio 32:9 também tem outra, diz assim, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é parte da sua herança. Ou seja, Deus promete uma herança para o seu filho, e a herança para o seu filho é ter uma noiva. Então, uma coisa interessante que eu acho aqui acerca desse propósito eterno de Deus e de preparar uma noiva para o seu filho, é que a herança de Jesus tem a ver com a obediência de toda a criação, ou seja, toda a criação se prostrar diante da autoridade de Jesus e o amor voluntário da sua noiva. Aí vem, cara. Deus, ele é um criador bem diferenciado, assim. Porque tudo que a gente cria e a gente exige que aquela nossa criação nos sirva. Então a gente, sei lá, um homem criou a roda para que a roda possa o servir. E se a roda não o servir, ela não tem nenhuma serventia, desculpa ser redundante assim. Mas a ideia de Deus é o seguinte, ó, a ideia do homem é o seguinte, eu crio algo para me servir, e eu quero que aquilo me sirva, e aquilo não tem opção, aquilo ali vai me servir. Sabe, vai me servir por quê? Porque foi criado para me servir e ela não tem opção, e é obrigado a me servir. Só que Deus, ele é um criador assim, bem diferenciado, porque ele tem a sua criação e de acordo com a criação de Deus, Deus cria a sua criação, né? Deus cria tudo que ele criou, e principalmente o ser humano, né? Ou a noiva de Cristo. Ele cria para que nós, como seres humanos, possamos escolher voluntariamente o servir, voluntariamente corresponder a esse amor. Então, Filipenses capítulo 2, 10 e 11 diz assim, que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Isso tem a ver com a obediência compulsória de toda a criação, ou seja, Deus fará com que toda a criação se prostre em obediência a Jesus no fim dos tempos.
Mas Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27, diz assim: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos. Então, preste atenção. Deus quer ter uma família, Jesus quer ter uma noiva, ou Deus quer preparar uma noiva para o seu filho. A noiva que a gente diz é aqueles que voluntariamente, né, se entregam seu coração a Jesus, ao senhorio de Cristo, porque não tem como você ser noiva se você não quer ser, quer que o noivo seja o seu senhor. Então, aqueles que escolhem voluntariamente aceitar Jesus e viver uma vida piedosa, né, debaixo ali da graça de Deus, e viver uma vida de total obediência, que aqueles que aceitam Jesus têm um coração novo, têm um espírito novo, nascem de novo, esses fazem parte da noiva de Cristo. Então, dentro desse plano de Jesus ter uma noiva, o Pai quer que nós possamos amar a Jesus da mesma maneira que ele ama o seu Filho. E Jesus nos ama com a mesma medida que o Pai nos ama. Então você vê aí que é uma declaração bem importante, assim. O amor que Jesus tem para conosco, ou para com a sua noiva, é na mesma medida que o Pai nos ama. Ou seja, Jesus ele nos ama igual Deus nos ama. E é esse amor que nós somos convidados a desfrutar, a viver, e esse amor deve ser a base das nossas vidas. Sabe, isso é uma coisa que vai fazer com que você mude totalmente a sua ideia sobre quem é Jesus, sabe? Jesus, ele não é apenas o seu Senhor, alguém que fica sentado no trono dando ordem, sabe? Alguém que fica sentado no trono como se fosse um patrão, assim. É porque a gente tem uma dificuldade de entender algumas facetas do conceito de quem é Deus, ou da pessoa de Jesus, ou da pessoa de Deus. Porque a gente faz isso por meio comparativo. Então, por exemplo, você tem dificuldade geralmente de enxergar Deus como pai, porque você tem um pai aqui na Terra. Então, o seu pai aqui na Terra, por mais que ele seja um pai muito legal, ele não é igual a Deus. Então, o amor, todo o amor que o seu pai aqui da Terra pode te dar, não se compara com todo o amor que Deus possa te dar. Então, se você já tem um pai muito bom, isso já vai ajudar bastante na sua compreensão de Deus como pai. Mas se seu pai não for um pai legal, dificilmente você vai conseguir entender rapidamente Deus como pai. Então, por exemplo, quando você olha assim, Jesus como noivo, ou Jesus como noivo e noiva, dificilmente você vai conseguir entender muito bem, porque você vai fazer a comparação natural de um noivo com uma noiva. Que se você é uma mulher e você tem um noivo, ou você é casada, tem um marido, e aí você vai fazer uma comparação natural. Por mais que seu marido seja muito legal, ou seu noivo seja excepcional, ele não se compara a Jesus. E se eles não forem pessoas legais, pior ainda, né? Você não vai ter... Se seu noivo não for uma pessoa legal, você tem tempo e opção de acabar com esse noivado, aleluia. Mas se você já é casado, e seu marido não é tão legal assim, como eu falo tão legal, é simplesmente uma pessoa perfeita, porque ninguém é perfeito, mas ele tem erros que talvez façam você ter dificuldade de entender Jesus como noivo. E se você é homem, né, aí que já fica um pouco bem complicado, porque a gente, né, na sociedade, é difícil a gente começar a se acostumar com essa palavra noivo e noiva, né? Bate bastante com por exemplo, a masculinidade que é ensinada, imposta pela sociedade a nós desde pequeno. É difícil, assim, para você entender um pouco o lance de noivo e noiva, né? Jesus como seu noivo. Até porque a ideia de Jesus como noivo, a gente vai falar mais na frente, não tem a ver com Jesus ter um relacionamento amoroso com a gente. A relação de noivo e noiva bíblica tem a ver com parceria. Assim como
um noivo ama a sua noiva, ou a noiva ama o seu noivo, essa parceria entre um casal, uma parceria de não é só um, mas são dois, andam juntos e fazem as coisas juntos porque tem uma parceria. Essa é a ideia do noivo com a noiva. Então, quando a gente entende que Jesus nos ama da mesma maneira que o Pai nos ama, muda toda a ideia de como nós possamos ver Jesus. Por exemplo, João 15, 9, tem um versículo bem interessante. Eu gostava muito de meditar nesse versículo, João 15, 9, que diz o seguinte: como o Pai me amou, eu também vos amei, permaneçam no meu amor. Esse é um versículo que eu queria, por exemplo, te encorajar a meditar. João 15, 9. Esse foi um dos versículos assim mais tocantes da minha vida. Eu me lembro que acho que foi a primeira vez que eu fui no IHOP, a gente teve que fazer um exercício de meditação em cima de João 15, 9. Cara, ficamos ali, sei lá, 1 hora meditando em cima de João 15, 9. Dividimos esse versículo em 3 partes. Né? Como o Pai me amou, depois eu também vos amei e permaneçam no meu amor. E a cada, digamos assim, ficamos ali 15 minutos em cada frase dessa, e quanto de revelação, quanto de experiência a gente pode ter com uma frase simples, né? Como o Pai me amou, eu também vos amei. E a percepção de quem é Jesus muda totalmente quando você começa a conhecer e entender o porquê que Jesus é Jesus e qual é a intenção que ele tem quando se relaciona com a gente. Ele não é apenas nosso Salvador, sabe? Ele não veio aqui apenas somente se entregar por você. Estamos chegando aí na semana da Páscoa, né? Então vale a pena lembrar isso. Jesus, ele não veio apenas se entregar para que você pudesse ter uma vida eterna, mas ele veio para ter um relacionamento com você, para que você tivesse uma parceria com ele, para que você pudesse fazer parte da família de Deus. Então é esse mesmo poder feroz aí, de amor que Deus tem pelo Pai, que o Pai tem, que Deus tem pelo Filho, que o Filho tem pelo Pai, que Jesus nos ama. E também tem uma outra situação, é que nós vamos amar, ou nós devemos amar a Deus da mesma forma que Deus Pai ama Jesus. Cara, qual é a medida que você acha que Deus ama Jesus? Deus ama muito Jesus, cara. Deus ama muito seu Filho. Deus ama muito seu Filho. E é com esse amor furioso, esse amor feroz que Deus tem para o seu Filho, que nós devemos amar a Deus. João 17, 26 diz assim: para que o amor com que o Pai, né, me tens amado, esteja neles. Ou seja, a ideia... Chegou aí, Edinho. Chega aí, Edinho. Acabou de chegar Edinho aqui de óculos escuros para disfarçar que acabou de acordar. Puxa uma cadeira aí, cara. Tá tranquilo? Então, Edinho chegou aí para ser o nosso técnico. Então, com o mesmo amor furioso que Deus tem com o Pai, cara, eu sigo que Deus com o Pai, Deus é o Pai, né? O mesmo amor furioso que Deus Pai tem com Jesus, que é enorme, é o que Deus espera que nós tenhamos para com Ele. Então, um pouco mais para frente, a gente vai perceber o seguinte. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz assim: os olhos do vosso entendimento, né? Já está no meio do versículo. Para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória na herança dos santos. Ou seja, Paulo está orando aqui para que a gente pudesse entender quão valiosa é a herança que nós temos em Jesus, para que nós pudéssemos ver e entender a riqueza da glória que nós recebemos ao sermos a herança de Deus. Cara, nós somos a herança de Deus para o seu Filho. Isso aí a gente precisava abrir a nossa mente, cara. Abrir a nossa mente e entender quão profundo é esse mistério. Tá lá em Efésios capítulo 1, se você pegar o versículo 17, Paulo está orando para o Espírito de sabedoria e revelação que caia sobre a igreja e os olhos da igreja sejam abertos e o entendimento para que eles possam saber
a esperança da vocação que eles têm, quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então, você vê que quando nós entendemos, assim, nossa mente abre e a gente consegue entender qual é a expectativa que Deus tem em nós e o amor que Ele tem, e Ele espera que nós possamos responder ou corresponder a Ele, né? Com esse mesmo amor, cara, tudo muda a ideia de como nós vemos quem é Jesus. Então, é interessante você entender também que Deus tinha um plano desde o início do mundo de ter um povo que envolveria completamente seus corações focados em amar a Ele. Isso aí eu sempre penso, por exemplo, cara, Deus ele começou ali a história da criação, e aí você tem Adão, Eva, e depois Deus precisa escolher alguém, ele escolhe ali Abraão, para que ele pudesse ser o patriarca, ou seja, ele ia começar por ali. A partir dali ele ia criar uma grande família. Então você vê ali o Antigo Testamento, você vê Deus protegendo o povo de Israel das batalhas, Deus protegendo o povo de Israel de um monte de coisa. E aí você entende hoje, talvez, pelo que eu vou te explicar, porque Deus permitia que o povo de Israel, né, batalhasse, matasse os seus inimigos. E por que Deus fazia isso? Fazia isso. Porque Deus precisava preservar um povo, cara, para que lá na frente ele tivesse uma família. Então, ele começou com Abraão, ele fez ali uma promessa a Abraão e ele fez tudo para proteger aquele povo. Inclusive deixou o povo no cativeiro, inclusive deixou o povo no Egito, inclusive deixou o povo na Babilônia, inclusive porque ele precisava preservar o seu povo. Muitas vezes o povo estava cativo, você lendo assim a passagem bíblica, eu creio também que é uma maneira de Deus preservar o povo, preservar a aliança, para que Jesus pudesse nascer, porque Jesus era descendente, aquela ali era a descendência de Jesus. Para que Jesus pudesse nascer, ele tinha que preservar um povo. Então ele escolheu o povo ali de Abraão, fez uma aliança com Abraão, povo de Israel. Só que a família de Deus não é restrita ao povo de Israel. A família de Deus são todas as nações. Deus escolheu um povo, o povo para ser o povo dele, para ser o povo da onde Jesus sairia, mas o plano de Deus é ter uma família e essa família se estende a nós, como gentios também. Então, na verdade, o paradigma entre o noivo e a noiva que a gente estava dizendo, para a gente voltar aqui, Jesus ele quer compartilhar da glória que ele tem com a sua igreja, pois ele deseja ter a igreja junto a ele. Aí, cara, vamos trazer para a igreja de 2022, que a gente está vendo. Cara, Deus, ele tem uma expectativa de compartilhar a glória que ele tem com a igreja. Aí eu vou te fazer uma pergunta. A igreja tem expectativa de ver a glória de Deus? E aí quando eu falo assim, a igreja tem expectativa de ver a glória de Deus, eu não tô falando assim, cara, vamos gritar, vamos fazer, mover, voadora, né? Não é isso. Mas assim, nem sempre a igreja tem expectativa de ver a glória de Deus. Na verdade, a maioria vou falar a igreja como todo, beleza? Quando você começa a perceber as pessoas conversando, ou por que as pessoas vão às reuniões coletivas, que a gente chama de culto, né? E o porquê que a gente... Qual é o título das pregações, ou a ordem das pregações das pessoas por aí, você percebe que, na verdade, as pessoas não estão muito interessadas em ver a glória de Deus. Você vê que a igreja hoje não quer ver a glória de Deus, a igreja hoje quer ter uma vida melhor. Então, preste atenção. Deus, ele quer se manifestar, ele quer liberar a glória dele sobre a igreja. E a igreja quer uma bênção. A igreja quer emprego. A igreja quer um monte de... A gente pregou muito sobre isso nos 40 dias de jejum, né? Que existe um entendimento errado da igreja acerca do que é jejum e o que é campanha. Então as pessoas querem campanhas para receber coisas de Deus, quando na verdade Deus quer se entregar para nós. Deus quer entregar a glória e a gente quer um emprego. Deus quer entregar a glória dele e a gente quer uma vida melhor. Não é que o emprego e uma vida melhor não sejam coisas que Deus queira nos dar. Sim, Deus quer nos dar.
Mas essas coisas, elas não podem nos satisfazer. Então Deus, ele não está mais interessado em te dar uma vida melhor do que se dar para você. Então Deus, ele quer compartilhar com a igreja a glória dele e a igreja quer bênção. Sabe, nós precisamos entender que o desejo que Deus tem por sua igreja é de liberar a sua glória, porque Deus deseja ter a sua noiva ou a igreja de Jesus perto dele. A Bíblia diz que ele é como um fogo consumidor e que ele apenas vai se satisfazer quando a igreja se conectar com ele num nível profundo, cara. Então, essa ideia de uma conexão profunda da igreja com Deus, isso não é ideia minha, não é ideia, sei lá, do Edinho, do pastor ou de pessoas que falam sobre avivamento. Isso é a ideia de Deus, cara. Então, quando a gente fala sobre avivamento, que Deus vai avivar a igreja, que Deus quer avivar a igreja, muitas pessoas têm um preconceito com essa palavra avivamento. Eu vi até uma charge essa semana, muitas pessoas repostaram, não sei se você repostou, que era um desenho de um pastor falando assim: Deus, obrigado por esse avivamento. E na igreja tinha um monte de caixão e um monte de esqueleto sentado assim. Tu postou isso? Não. Cara, era terrível. Eu falei, cara, é exatamente isso que acontece. A gente acha que avivamento tem a ver com a gente ter uma prosperidade financeira, tudo tá funcionando, ou barulho nos lugares. Mas na verdade, cara, Deus, ele é um fogo consumidor. Tu tem noção que é um fogo consumidor? Fogo consumidor, cara, não é um fogo que se apaga, é um fogo que onde passa causa um estrago. Um fogo consumidor, se passar por uma vegetação, vai devastar aquilo tudo. Um fogo consumidor muda totalmente o lugar que ele está passando, o lugar que ele está presente. Um fogo consumidor faz com que todo mundo sinta o calor, todo mundo veja a luz, todo mundo veja o poder daquilo ali, seja tocado, e todo mundo que passa por um fogo consumidor é consumido. Ou seja, algo diferente acontece com você, você não sai mais igual. Você não é mais a mesma pessoa. Então, o desejo do fogo consumidor é consumir a sua igreja pela sua glória. Então, Deus quer consumir, cara, a gente com a sua glória. É um negócio, assim, demais. E aí você pega João 17, 22 a 24, é uma oração que diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste. Ou seja, cara, Jesus está orando a Deus para que nós, como noiva de Jesus, possamos estar no mesmo lugar que Jesus está e possamos ver a mesma glória que Deus deu a Jesus. Cara, olha o convite. O exemplo, nós vamos para um culto ou para uma reunião coletiva, existe um convite. Jesus quer mostrar para a igreja a mesma glória que Deus mostrou para ele. Olha o nível da parada. Cara, isso é de muita expectativa aqui, dá um grito, glória a Deus aqui. Eita glória! João 14,3 diz: quando eu for, vou vos preparar um lugar. Virei outra vez, os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pode entrar, mãe. Aqui é a EBD dos jovens. Tem eu, Edinho, 4 pessoas aqui, Deus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Amém? Vocês estão comigo aí? Glória a Deus. Não sei quem é que está no chat. Vamos ver quem está no chat aqui. A Adriana está no chat. Fala o nome de vocês aí. Tem 3 pessoas no chat. Uma sou eu. Outra deve ser o computador que está aberto ali. E o outro é o Edinho. Amém. Então vamos continuar, Brasil, aqui. Último ponto. Deixa eu ver que horas são aqui, irmãos. Faltam 8 minutos para a gente terminar. Faltam 10, né? 10 para as 10. Então Deus tem um plano. Qual é o plano de Deus? O plano de Deus é unir o noivo com a sua noiva. Então ali a história começa no Éden, como eu disse. E Deus, ele protege um povo, escolhe um povo, protege o povo de Israel até chegar até nós, igreja do Senhor, a noiva de Jesus. Para que a gente tenha essa união entre Deus, entre Jesus e nós. É a mesma união que tem um homem e uma mulher. Gênesis 2, 18 a 24 diz sobre isso. Eu não vou ler para a gente poder correr. Então Paulo, ele declara também lá em Efésios e em Coríntios que esse é um grande mistério.
essa união do noivo com a noiva é um grande mistério. Na verdade, isso também é algo bem mal interpretado, né? Os irmãos aí mais recentes, assim, da adoração extravagante, que querem dar beijo em Jesus, né? Querem, tipo, são muito românticos. Não tem nada a ver com isso, cara. Assim, Jesus não quer se envolver com a noiva de uma maneira sexual, entendeu? Jesus quer se envolver com a noiva de uma maneira de intimidade, mas em parceria. Entendeu? Não tem nada a ver com dar beijo em Jesus, cheirar Jesus, né? Jesus ser cheiroso. Uma vez eu tava numa igreja, alguém deu assim, Jesus cheiroso! Deu um grito. Não tem a ver com isso, cara. Nada a ver. Eu acho que aí já levaram as coisas pro outro lado, assim, nada a ver. A ideia de noivo e noiva é uma ideia de parceria. É um casamento, mas não é na área sexual, é na área de parceria. Então, o compromisso que um noivo tem com a noiva, o compromisso que o marido tem com a esposa, é sobre isso, é sobre essa aliança. É sobre essa aliança. E muitas vezes a gente não entende essa aliança, até porque eu falei, por causa da questão comparativa, né? Você vê o compromisso de um noivo com a noiva. Por que você não entende hoje? Porque, cara, o compromisso do marido com a esposa hoje em dia, cada vez mais é terrível. É terrível. Claro que isso tem um significado bíblico, por mais que a sociedade tenha deturpado as coisas, mas assim, o que hoje em dia você aprende? Você aprende, cara, casa, se não der certo, você para, casa de novo e a vida continua. Esse aí é o ritmo que a sociedade dita. Então, ficou ainda um pouco mais difícil de você entender hoje, compreender o ritmo da parceria do noivo com a noiva, ou de Jesus com a igreja, porque os casamentos hoje em dia estão bem comédias, estão bem engraçados. Mas isso é um grande mistério. Existe um compromisso de Jesus com a igreja, sua noiva. Efésios 5, 31 e 32 diz, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá com a sua mulher. E os dois serão uma só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. É um versículo que a gente usa muito nos casamentos, né? Para pregar. Então, é um versículo que está dizendo do noivo e da noiva, mas está dizendo aqui também, é um mistério relacionado ao quê? A Cristo e a igreja. Existe um casamento entre Jesus e a gente. 1 Coríntios 6, 17 diz, mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Você entende o casamento? Do noivo com a noiva, de Jesus com a igreja. Tem muitas comparações assim bíblicas. Diz que quem se deita com a mulher se torna um com ela. E está dizendo que existe aqui também, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Então, por que Deus usa a analogia do casamento para que a gente possa entender isso? Até porque em ciências hebraicas, como diz o pastor Paulo Henrique, né? Em ciências hebraicas, meu irmão, o pessoal lá da narrativa bíblica leva o casamento a sério. Leva o casamento a sério. A sério demais. Não é tipo o Brasil, entendeu? Que tipo, não deu certo, vida que segue. Leva a sério demais. Então, Deus escolhe usar a analogia do casamento na narrativa bíblica porque fazia sentido pra caramba pra ele, sabe? Pra gente, hoje em dia, a gente precisa entender o real sentido do casamento, principalmente bíblico, para que a gente possa entender essa parceria do noivo com a noiva. Se você ficar pegando a ideia de casamento que existe aí na Terra, hoje em dia, em 2022, né? Você pode ver, existe casamento até hoje em dia entre pessoas do mesmo sexo, né? Existe casamento, ou seja, o mundo contemporâneo, ele está bem diferente do mundo da narrativa bíblica. Então, para que você entenda aqui o lance do casamento entre o noivo e a noiva, você precisa entender lá na narrativa bíblica o conceito de casamento e como o casamento é descrito ou interpretado ali na Bíblia. Então, assim como o esposo e a esposa são um, estava no coração de Deus que a igreja e Cristo fossem fossem um, né? Então, a história natural aqui não, vou pular essa parte aqui. Para a gente terminar, Deus ele tem orquestrado toda a história, ou toda a vida, né? O que Deus tem feito aí na história para que o seu povo possa procurar, possa tatear, né? O que é tatear, cara? Tatear é colocar a mão, assim,
sabe? Ver nos mínimos detalhes, uma coisa, você percebe, assim, como o ser humano, ele é impulsivo ao tato. Tem gente, já viu, todo mundo conhece alguém que não pode ver nada segurar a mesa e quer pegar, sabe essa pessoa? Não seja essa pessoa. Mas, sabe assim, não pode ver um celular, já pega. Não pode ver nada. Bota, pega tudo. Crianças fazem isso. Crianças fazem isso. Isso é o comportamento de criança, né? Mas por quê? Porque a gente quer pegar tudo, faz parte da curiosidade. Faz parte da curiosidade. Tatear, pegar, sabe? Você vai numa loja, você vê um negócio, você quer pegar. Você quer pegar, quer ver na sua mão. Por mais que seja falta de educação e muitas coisas, na área divina ou na área bíblica, isso é... Meu irmão, se você é um cara que tem toque, gosta de mexer em tudo, mexa em Deus. É isso que ele quer. É permitido que você tateie, que você procure, que você esmiúce as coisas, para até que você ache algo no Senhor. Versículo para a gente terminar, Atos 17, 26 e 27 diz: E de um só sangue fez toda a geração dos homens, determinando os tempos, já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse o Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. Então aqui a gente separou 4 coisas. A primeira coisa é fronteiras. Deus, ele determina as fronteiras onde cada nação habita. Olha, a nação aqui, só o Putin lá que quer fazer o contrário. Deus determinou ali as fronteiras onde cada nação habita, meu querido. Tempos. Esse versículo também fala de tempos. Deus determinou os tempos, cada nação se levantará ou cairá no poder. E tem a ver lá com o que está acontecendo lá na Rússia e Ucrânia. Esse versículo também diz o seguinte: Deus determinou delimitações e tempos para que seu povo pudesse o tatear. Ou seja, as guerras, as coisas que acontecem, tem tudo a ver também com o que Deus está fazendo na terra, cara. É uma oportunidade para que as pessoas se aproximem de Deus. Então, Deus liberou a guerra, não é isso. Mas, meu irmão, em tempos difíceis nós procuramos Deus. Em tempos difíceis nós começamos a orar. Em tempos difíceis coisas acontecem. Em tempos difíceis milagres acontecem. Então, Deus também usa a guerra a seu favor. Ele também usa. Já que o homem quer brigar e quer guerrear, beleza. O que eu vou tirar de proveito nisso? Eles vão me achar, cara. Vão me achar. Eles vão me tatear. É nessas horas de guerra que você começa a perguntar: cara, cadê o Deus? Onde está Deus? Deus existe? Por que Deus deixa isso acontecer? Isso vai criar em você uma curiosidade. Você pode ficar no campo ali só de reclamação e de cadê Deus? E você também pode procurar na Bíblia. Cara, mas por que isso está acontecendo? Isso vai o quê? Fazer com que você procure Deus. E o 4º ponto para a gente terminar, que você vai encontrar Deus. Então, sabe aquele pai que vai fazer pique-esconde com os filhos e ele fica atrás da cortina, só que com o pé aparecendo, sabe? Tipo, se esconde assim, o pé tá aparecendo. Eu faço muito isso, quando às vezes eu ia me esconder dos meus filhos, deixava alguma coisa para ele ver onde eu tava. O porquê? Porque o propósito de você brincar de pique-esconde com alguém é achar a pessoa. O legal do pique-esconde não é você ficar sumido, né? Tipo assim, ninguém achou ninguém. O legal do pique-esconde é achar a pessoa. O propósito é que as pessoas sejam achadas. Chega aí, Marcos. Chega aí, cara. O propósito é que as pessoas sejam achadas. Então esse é o propósito do pique-esconde. Qual o propósito? Alguém ser achado. Então Deus, ele faz todas essas coisas com o propósito de ser achado pelos seus filhos. Esse é o principal propósito de Deus. Tocou o sinal, hora do recreio. Ouviu aí, né? Hora do recreio, pega seu lanche. Brincadeira, meu irmão. Então é o seguinte, a gente precisa terminar aqui que a gente vai pro culto. Já vai começar a live lá do culto, mas fique ligado nisso, cara. Deus quer que você ame a Jesus com a mesma intensidade que Deus ama Jesus. Deus, ele quer ter uma família, mas para isso também ele quer preparar uma noiva para o seu filho. Nós somos a noiva. E Deus, ele permite situações para que a gente possa procurá-lo. Procurá-lo. Por quê? Porque ele quer ser encontrado. Opa, beleza, meu irmão? Oi? Aula dominical com Andrade. Com Andrade? Aula dominical com Andrade. Eu acho que é no segundo andar aqui, meu irmão.
Valeu, irmão? Então Deus, ele quer ser achado. Ele quer ser achado. Então, o propósito de Deus se esconder, ou se esconder, não se esconde, né? O propósito de Deus de fazer essas coisas acontecerem na nossa vida é para que a gente possa procurá-lo. E a ideia de a gente procurar Deus é para que a gente possa achá-lo. Deus, ele não está escondido. Ele é aquele pai que está atrás da cortina com o pé aparecendo aqui, ó, para você saber onde ele está. Amém, meu querido? Queria que você pegasse essa palavra aí, ficasse ligado. Domingo que vem, chega aí junto com a gente às 10 horas da manhã. Caraca, 10 não, 9. Eu tô firmando com as 10, irmão. Será? Seria lindo, né? Mas é 9. 9. 9 horas da manhã. E semana que vem a gente vai falar sobre entender quem você é. Já que você é a noiva de Cristo, quem é você? Então a gente vai falar sobre isso, beleza? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por estar na sua casa nesse domingo de manhã aqui, falando contigo, com os nossos irmãos, que o Senhor possa trazer luz às nossas vidas essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Amém. Não sei quem estavam lá, hein? Depois você deixa seu nome aí pra gente saber quem era você. E domingo que vem, se você está assistindo isso aqui na gravação, coloca seu despertador e acorde antes das 9. Pega aí seu café, né? Pega o cafezinho, faz um pão com mortadela, na moral. Você gosta aí de ovo mexido, faz o ovo mexido. E aqui vai a minha indicação para você, faz um pão com linguiça. Faz um pão com linguiça e café sem açúcar, porque café com açúcar não é de Deus. Aleluia. E vamos terminar essa EBD por aqui. Deus abençoe você. Fique na paz.